Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está, vendo esse vídeo que eu estou gravando aqui. O que eu sei é que estamos cada vez mais próximos do fim. Essa que é a grande verdade. Porra, pelo amor de Deus, não me assusta, Felipe. Que fim? O fim do ano, porra. Eu só quero o quê? Né? Mas não é porque está chegando próximo do final do ano que temos que realmente relaxar aí e não fazer o que viemos fazendo o ano todo, né? Que é nos preparando, né, para a semana que se inicia. Então, te convido a vir comigo aí, né, para se preparar aí para mais uma semana dentro do nosso mercado futuro, né, focado em índice e dólar. Bora lá? Bom, pessoal, então vamos lá, né? Vamos fazer uma análise aí para a semana, uma análise com o olho um pouco mais na floresta aí, né, focada em índice e dólar. E sem muita enrolação, vamos começar pelo nosso doleta aqui. Só ajeitar aqui e vamos embora. Bom, primeiramente um gráfico semanal, né, indispensável aí, né, na minha opinião. A gente visualiza que realmente temos um ponto de suporte aqui, esse retângulo em amarelo que eu coloquei para vocês. Se tratando de figura, ele até passa para a gente realmente, né, a ideia de um ombro, cabeça, ombro aqui nessa região, mas fatos da vida é cada vez mais difícil de perder essa neckline aqui, né? Toda vez que o preço chega nessa região de suporte, entra a defesa compradora. Então, poxa, é aquele negócio, você sabe que é um suporte, você vai vender na cara do suporte se semana que vem o preço chegar aqui. Não, a resposta correta é não. Ou você vai tentar se antecipar, né, nesse suporte, ou você vai esperar fazer o pullback, é onde a maioria das pessoas, eu acho que por vezes até sabe, né, realmente o que tem que ser feito, né, esse negócio da antecipação ao ponto de resistência e o ponto de suporte. Só que por vezes, quando não consegue antecipar, ela prefere não esperar. E aí ela vai para tudo ou nada, para o custe o que custar. Só que o custe o que custar, custa o seu dinheiro, né? Na maioria das vezes, quando temos um ponto de suporte tão bem definido quanto temos aqui no dólar, aqui não vai ser o seu 1, 2, 3 mil contratos que você opere que vai romper essa região aqui. Então, cuidado quanto a isso, beleza? Quando a gente traz agora o ajuste aqui para um gráfico diário, de fato mesmo no fringir dos ovos aqui, a gente tem mesmo uma região de um retângulo aqui dentro do dólar. E o dólar ele faz isso, né, bastante. Parece que ele fica consolidado, pega uma tendência para trocar de nível de consolidação na maioria das vezes. E é por isso que eu falo a importância da gente dar uma olhadinha na floresta, para a gente não ficar se afogando no raso. Porque por vezes você ali operando, né, no seu day trade ali, você perde a referência do tempo gráfico maior. Você, por vezes, até dá uma olhadinha ou simplesmente esquece, né, ao decorrer da semana aí. Poxa, se você está próximo de romper ali o suporte ou a resistência, poxa, luz de alerta ligado, né? Calma aí, vamos tentar pegar antes, né? Não deu para pegar, vamos esperar o pullback e não ficar tentando romper nada, né? Então, cuidado quanto a isso. O FIBO que eu vou trabalhar aí para essa semana, justamente pegando esse contexto aqui, porque, na minha opinião, temos um ponto de suporte aqui marcado, ele vem deixando um fundo mais alto e, novamente, né, brota a possibilidade de termos uma região de pivô. Claro que se formos pegar aqui toda essa baixa aqui, temos uma retração de FIBO de 61,8 na cara do gol. De coincidência ou não, é onde ele faz a máxima da sexta-feira, lá na região do 49,4K, 49,44. Então, muito cuidado, né, quanto a rompimentos nessa região aqui, é uma retração importante de fibra, pelo menos das retrações que eu utilizo aqui, que são as clássicas, né, é a mais importante, tá bom? Gráfico de 60 minutos dentro do nosso índice futuro. Felipe, mas ele não pode, ele não tá com uma cara de um bandeirão também. É que para bandeirão, na verdade, digamos que ele não está simétrico, né? Porque temos aqui, digamos, um mastro e a bandeira está quase do mesmo tamanho que o mastro aí, né? Não está quase do mesmo tamanho, só que ele passa para a gente realmente a sensação de realmente falha de fundo mais alto, tentando romper região de pivô, né? Claro que ele está sofrendo com essa retração de 61,8 aqui, né? Para mim, visualmente, quando eu bato o olho nesse gráfico, eu fico pensando algumas coisas aqui que são os meus princípios operacionais. Primeiro, para onde que as médias estão apontando aqui?
Porra, Felipe, a média móvel de 20 tá flat. Beleza, mas desculpa, a média móvel de 200 está flat. Beleza, mas e aí temos uma média móvel de 20, média móvel de 50 e média móvel de 9 apontando para cima. Pô, isso aqui, né? Digamos que eu estou proibido de vender, né? Não sei se faz sentido para vocês aí. Não tem como eu ficar caçando padrãozinho de candle no gráfico de 2 minutos para querer uma venda contra esse leque de médias aqui que a gente enxerga dentro do gráfico de 60 minutos. Eu sei que a tendência não é não é compradora, não é de alta, mas eu não posso, né? Eu procuro ao máximo evitar operar contra os 60. Então, graficamente falando, eu espero que realmente o dólar consiga romper essa região de topo prévio e venha para romper a máxima da semana anterior, porque a venda, para mim, ela fica uma venda que eu tenho que eternamente esperar. Primeiro, esperar perder média móvel de 9, média móvel de 50, média móvel de 20, média móvel de 200. Digamos que para, né, ter uma venda, né, em um contexto um pouco mais macro, digamos assim, somente perdendo a mínima da semana anterior. E aí eu pergunto, você como day trader, aguentaria esperar tudo isso acontecer para fazer uma operação de day trade? Ficar sem operar, digamos, segunda, terça, quarta, lá por quinta-feira, se perder, você consegue encaixar alguma coisa, né? É aquele negócio, é o preço que a gente tem que pagar, beleza? E um gráfico aqui um gráfico de 10 minutos, né, que por vezes a gente está olhando ele bastante aqui na sala, ele também passa para mim a sensação de que podemos estar ancorando em região de médias para tentar o rompimento da região do 49 e 44. Então a expectativa para mim, né, ela é compradora, né? Se a gente for pegar até mesmo um gráfico de 5 minutos, ele vem muito bem ancorado por médias aqui. Fica difícil de pensar em vender o dólar, né? Mesmo que isoladamente, vou olhar só o dia de ontem, digamos assim, no máximo, né? Porque eu acho que não é porque você opera day trade que é dia após dia. Pode ser feito dessa forma? Não. Felipe, não me importa o que aconteceu, né? Eu realmente eu olho, né, dia após dia. Eu não gosto de levar estudos, eu não gosto de carregar estudos. Beleza. Para mim, né, a venda ela fica extremamente comprometida por conta dessa região de armadilha aqui, né? É uma região que ela não tem muito espaço, né? Eu tenho até mesmo uma inclinação de média, eu tenho tempos gráficos intermediários apontando para cima. Então, é uma região, caso o preço ele realmente force uma venda em uma abertura sem gap, que por si só, na minha opinião, já fica impraticável. Então, onde esperaria para vender dentro de um gráfico de 5 minutos, abaixo da média móvel de 200, né? Com preço cruzando a 200, a 9 também cruzando a 200, fazendo um pullback, né? Depois de cruzar a média móvel de 200, o preço tem que fazer um pullback na 9. Enfim, é tudo uma historinha da carochinha. Quando, né, eu tenho aqui talvez uma saída de menor resistência mais armada aqui, primeiramente o rompimento do pivô, depois a retração de 61,8, onde eu teria somente que esperar esse movimento aqui se confirmar. E aí eu executaria a minha compra acima dessa região do 4944, beleza? Stop sempre atrás da média. Então é isso que eu vou esperar para o dólar aí, beleza? Lembrando, claro, evidentemente, se a gente pegar aqui um gráfico semanal, o dólar está brigando aqui nas suas regiões médias, gráfico diário aqui ele até consegue trabalhar acima das médias, enfim. Não, eu ia falar que não vou mais arriscar, só que não adianta, né? É mais forte que a gente. Eu, né, juntamente aí com outros professores do mercado, realmente entendi que o mercado ele fez mínima aqui nessa região, né, do candle 143, 144 aqui, que aí veríamos, né, a partir dessa região, principalmente a partir desse rompimento aqui, um dólar somente na ponta compradora. Não foi o que aconteceu, tá? Mas fato da vida é, a região de suporte está clara na região, tá bom? Então, para mim, dentro desse contexto que eu apresentei para vocês, a ponta compradora para essa semana, pelo menos para amanhã, né, é a que predomina aqui dentro da minha cabeça, tá bom? Vamos agora para o nosso menino índice futuro. Deixa eu deixar aqui. Índice futuro, gráfico semanal. Índice futuro forte. Essa que é a grande verdade, né? Depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6... Depois de 6 semanas aí, a gente consegue observar uma semana fechando negativo aqui dentro do índice, né? Só que não é aquela semana que fechou negativa lá na mínima. Fechou, na verdade, mais pavio do que tudo.
por vezes mostrando para a gente até mesmo uma possibilidade, né, disso aqui ser um pullback para a gente vir realmente trabalhar o rompimento aí da região dos seus 128 mil e buscar a máxima histórica. Se é isso que vai acontecer, não sei. Graficamente falando, temos um índice extremamente comprador aqui, aonde ele rompe um pivô no gráfico semanal. De fato, não houve um reteste em toda essa região, que eu até deixei aqui com esse retângulo em amarelo. Ficaria interessante um alinhamento com a média móvel de 9 para a gente não trabalhar aqui esse contexto, né, de forma esticada, de forma com que você fique sempre com o pé atrás na ponta compradora, porque de fato, quando temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 semanas aqui, né, na ponta compradora que o mercado só sobe, realmente a cada trade que a gente abre na ponta compradora, a gente sempre fica pensando, será que não está muito esticado? Será que eu não vou ganhar o troféu de comprador de topo? Mas fatos da vida na dúvida, opere a favor da tendência. Eu acho que todo mundo que, por mais na dúvida, né, que estivesse dentro do índice futuro, aqui dentro de um gráfico intradiário, e resolveu operar a favor, né, da tendência que a gente observa aqui, que seria a ponta compradora, por mais dúvida que tivesse na cabeça do operador, se ele operou na ponta compradora, ele não se arrependeu. Por vezes até teve aquela surpresa boa, tá bom? Retrações de FIBO que eu vou trabalhar aqui. Bom, primeiro eu vou estar pegando esse candle 46, que é o candle que rompe esse pivô aqui do gráfico semanal. Então, para mim, ele tem uma importância, sim, né, quando o assunto é retração de FIBO, porque eu vou estar pegando a região de máxima e eu não vou estar colocando um FIBO, uma retração lá embaixo. Eu vou pegar o candle que rompeu esse pivô, que é o candle 46, e traço o meu FIBO aqui para ficar de olho nas retrações. E aqui eu utilizo a retração de 38 somente para uma coisa, para medir a força de uma tendência em tempos gráficos maiores. Então, caso, né, a gente tenha um índice abrindo, né, ao longo da semana e realmente com força na ponta compradora, ele faz exatamente o que eu espero quando eu tenho um papel com uma tendência muito forte, seja na ponta compradora ou na ponta vendedora, que é a correção somente no nível de 38. E esse nível de 38 aqui, tecnicamente falando, é o único nível que permite um rompimento, né, direto, né, a partir, né, do pullback formalizado na sua retração. Então, é o único ponto que eu acredito que realmente a gente possa vir já dentro da semana que vem para romper um pivô, né, aqui dentro do gráfico semanal para talvez ele romper a máxima histórica. Porque todos os outros níveis de retrações, na minha opinião, o preço ele fica esticado e aí ele faz um pullback no meio do caminho. Quando o assunto ele é a retração de 38, né, ele tem mais força, ele cria um efeito mola nos tempos gráficos menores, tá? Então eu fico muito atento aos rompimentos principalmente de máxima do dia anterior aqui, tá? Na verdade, já tivemos aqui, né, um sinal de alerta quando, né, por vezes tivemos formalizado aqui um pivôzinho de baixa, que não foi acionado, teve a sua máxima rompida. Então, a partir de agora, se a gente começa a perceber, né, um dia após outro, máxima rompendo máxima, máxima rompendo máxima, máxima rompendo, o próximo passo é o rompimento do pivô, e aí realmente a gente sacramenta, né, a teoria aí do 38.2 aí, tá bom? Na prática, o que é mais interessante, tá? Então, eu estou bem atento a esses rompimentos de máxima do dia anterior. Quando a gente traz com um gráfico de 60 minutos, sim, de fato, né, o mercado ele fica um pouco bagunçado. E aí perceba, se a gente tem um mercado bagunçado, um mercado cheio de ruído no gráfico de 60 minutos, por vezes o tempo gráfico menor, porra, tá completamente comprometido, tá? Então, para mim, aqui a leitura dentro dos 60, ela não tá clara. Essa aqui é a grande verdade. Por vezes, pelo gráfico diário, por conta desse estudo da retração de 38, sim, eu consigo manter um norte, eu consigo, né, né, ter ali uma região como, né, um guia, digamos assim, né, que seria a ponta compradora, mas dentro do gráfico de 60 minutos eu percebo, assim, um eterno... O mercado está perdido dentro dessa região, né? Essa é a grande verdade. De fato, as vendas aqui aconteceram, deu para ganhar dinheiro vendido, principalmente nessa regiãozinha de perda de fundo aqui, mas quando ele veio de encontro, principalmente a média móvel de 20, no gráfico diário, aqui representada pela média móvel de 200 dos 60, ele encontra suporte nessa região, deixando muito bem clara também a região de suporte, e entra a pressão compradora, né? Mas o mercado ele não fica simétrico, porque aqui temos, por exemplo, aqui a gente tem uma perna de impulso. E olha a correção que ele faz, né? Vai lá embaixo, aí depois aqui de novo entra uma pressão compradora e aqui sim, de fato, podemos ter um pivôzinho para vir romper aqui, que eu deixei até também marcado como uma regiãozinha de topo aqui, essa região
aqui que vai aí, né, da casa dos seus 127 mil até praticamente 128 mil. Então a gente tem que tomar cuidado aqui. Se der para antecipar as compras aqui antes desse retângulo amarelo, show de bola, beleza, vamos operar mais tranquilo. Se não, é esperar o pullback, tá bom? Gráfico de 10 minutos na tela, né? Temos aí praticamente a mesma coisa, o mercado, né, com uma correção aguda, profunda, perdendo até mesmo uma retração de 61,8, depois retoma a ponta compradora e aí termina de certa forma esticada a ponto de vir buscar uma correção na sua média móvel de 20 no gráfico de 10 minutos, para quem sabe aí a gente ter aí o mercado novamente tentando romper topo, tá? Gráfico de 5 minutos para os amigos aqui, a única coisa que me deixa desconfortável nesse gráfico de 5 minutos, por vezes, é esse topinho arredondado aqui, porque isso daqui, na minha opinião, é fraqueza, né, da ponta predominante, que aqui no caso seria a ponta compradora, onde começa a deixar um topinho arredondado, por vezes, né, fazendo algumas nuances de reversão, só que, claro, a gente não vai trabalhar a reversão contra uma média móvel de 50 e sem espaço até ela, né? Então, eu espero que realmente nesse daqui o mercado tenha terminado dessa forma, somente para deixar a pulga atrás da orelha aí dos vendidos aí, né, e a gente já retome a ponta compradora ao longo da semana aí. A ponta vendedora, assim como o dólar, fica extremamente comprometida, porque eu só vou vender índice abaixo da média móvel de 200 períodos aqui. É onde realmente eu teria um espaço maior aí para vir trabalhar aqui, é uma região de fundo prévio, a própria retração de 38, tá bom? Mas aqui trabalhar vendido em uma região de armadilha, me desculpa, mas eu prefiro ficar quietinho como uma planta, não faço mal para ninguém, né? Não faço mal para o meu capital e nem para o capital dos meus alunos que operam comigo diariamente aqui na sala educacional. Então, por vezes, sim, você tem que ser uma planta, né? E não adianta ficar girando, essa que é a grande verdade. Tá bom, pessoal? Então, essa daqui é a minha leitura para a semana. Espero que ajude os amigos aí, né? E amanhã estamos aí juntos novamente, sempre com a nossa transmissão, né, da primeira hora de mercado aí. Tá bom? Conto com vocês. Desde já, deixe seu like, compartilhe, se inscreva aí, seja aquele seguidor gente boa. Beleza? Valeu e um forte abraço.